Vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais uma análise visual profunda. Hoje o nosso radar está totalmente focado em uma das obras teológicas mais impactantes do século XX. A gente vai explorar os insights geniais de Dietrich Bonhoeffer sobre o que realmente significa viver em comunidade cristã. E antes da gente mergulhar de cabeça no conteúdo, fica aqui um convite super rápido. Vamos seguir o canal PneumaBR e curtir o vídeo, assim a gente garante que explorações estruturadas como essa continuem chegando por aqui. Agora voltando ao que interessa. As palavras que a gente vai examinar hoje não foram escritas no conforto de uma biblioteca, não. Elas nasceram literalmente sob a sombra de um dos regimes mais opressivos da história. Essa obra carrega um peso histórico que é, no mínimo, fascinante. Vida em Comunhão surge direto das trincheiras, das experiências do autor liderando um seminário teológico clandestino, totalmente escondido dos olhos do regime nazista. Pensem na pressão e no perigo extremo dessa situação. É exatamente nesse cenário de tensão e escuridão que a necessidade da vida compartilhada em Cristo é defendida com tanta força. A comunidade ali não era um encontro social no fim de semana. Era, sem exagero, uma questão de sobrevivência espiritual, sustentada por uma fé de ferro e uma coragem absurda. Para a gente não se perder e organizar bem as ideias, a nossa exploração de hoje vai ser dividida em 4 pilares principais. Primeiro, a essência da comunhão. Depois vamos entender o dia juntos e sozinhos. Na sequência, os ministérios práticos. E para fechar com chave de ouro, confissão e graça. Começando pela base de tudo, o primeiro pilar aborda a essência da comunhão e o que de fato a sustenta. A definição que a gente encontra aqui foge do romantismo. O argumento central é que a comunhão cristã não é uma utopia, um idealzinho humano que a gente constrói na base da simpatia e de gostos em comum. Muito pelo contrário, é um presente puro da graça divina. O ponto-chave é que a comunidade só fica de pé através de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando a gente tenta tratar o grupo como uma invenção puramente humana, a coisa desmorona e gera frustração logo na primeira briga. Mas, quando a gente entende isso como um presente, passa a valorizar a convivência, mesmo com todos aqueles defeitos terrenos que todo mundo tem. E tem um detalhe que não dá para ignorar: o imenso valor da presença física. É feito um contraste gigante entre o isolamento e a natureza real, palpável da fé. Ter outras pessoas fisicamente por perto é uma injeção de força. Se a gente lembrar lá do contexto do seminário clandestino, para quem está sofrendo com a solidão ou sendo oprimido, o simples fato de ter irmãos na fé na mesma sala é um lembrete visual e vital do corpo de Cristo. Querer essa proximidade não é fraqueza de jeito nenhum, é só a prova de que fomos projetados para o contato e para conexões reais. Avançando um pouco, entramos na parte 2, o dia juntos e sozinhos. Como é que essa dinâmica funciona na prática, 24 horas por dia? A obra mostra um equilíbrio que é genial. É um contraste estrutural que dita o ritmo da vida. De um lado a gente tem a adoração matutina, aquele momento de juntar todo mundo, amanhã é o símbolo da ressurreição, a luz vencendo as trevas, sabe? É a hora do louvor coletivo. Mas, do outro lado da balança, existe uma necessidade individual que é totalmente negociável, a meditação pessoal. É a pausa para o silêncio. E o mais interessante é que não se exige uma experiência mística todo santo dia. É sobre ter paciência, criar calo, ter uma disciplina pura e constante de escuta. Agora atenção, porque aqui vem um alerta que é um verdadeiro soco no estômago. Existe um perigo gigantesco em procurar as pessoas pelos motivos errados. Se a motivação para ir atrás do convívio é só o desespero para fugir do silêncio, fugir dos próprios fantasmas, a conexão genuína nunca vai acontecer. Na verdade, usar o grupo como um escape para o medo da solidão é uma passagem direta para a morte espiritual. O raciocínio é implacável. Só consegue viver bem junto quem aprende a ficar bem sozinho, em silêncio, e só consegue ficar bem no silêncio quem tem raízes firmes na vida em conjunto. E como a gente coloca a mão na massa? É aí que entra o nosso terceiro pilar, os ministérios práticos da vida cotidiana. O grande lance aqui é que a verdadeira autoridade não tem nada a ver com quem fala mais alto ou com carisma de palco. A autoridade nasce do serviço invisível e humilde. São listados 5 ministérios práticos que formam uma espinha dorsal de qualquer grupo que queira conviver bem. A mansidão, que corta o ego pela raiz, a ajuda, que nos faz parar o que estamos fazendo para atender uma interrupção, e o proclamar, que é a coragem de falar a verdade. Mas existem 2 ministérios nessa lista que são verdadeiras joias da psicologia e da espiritualidade, e a gente precisa olhar mais de perto. Vamos dar um zoom no Ministério da Escuta. O primeiro e maior serviço que a gente pode prestar a alguém é simplesmente fechar a boca e ouvir. Vivemos numa época onde a maioria das pessoas não escuta, só fica esperando a sua vez de falar.
Só que a escuta atenta, aquela escuta profunda, é o que cria as pontes reais. Mais do que isso, ouvir com paciência é imitar o tipo de atenção que Deus tem por nós. O aviso do texto é claro: quem não tem tempo para ouvir as pessoas ao redor, logo não vai conseguir ouvir mais nada. O segundo pilar que merece destaque é o ministério de suportar. Conviver é literalmente suportar a carga, os tropeços e até o ritmo mais lento dos outros. É aqui que cai por terra aquela ilusão de formar uma comunidade de pessoas perfeitas. É abraçar o fato de que somos todos falhos. Quando todo mundo entende que está no mesmo barco furado, precisando da mesma graça, a fraqueza alheia deixa de ser motivo de choque. Em vez de afastar, ela vira um terreno fértil para a empatia brotar de verdade. E antes de chegar ao nosso ponto final, a gente precisa falar sobre a famosa disciplina da língua. Gente, fofoca e julgamento precipitado destroem qualquer ambiente num piscar de olhos. Segurar a língua e não espalhar veneno é o que garante, na prática, um espaço seguro e cheio de graça. Pensem nisso. É só quando a gente tira o pé do acelerador no tribunal do julgamento que a gente consegue de fato enxergar o lado bom e a glória de Deus na vida de quem está do nosso lado. Dando uma reduzida no ritmo agora. A gente chega à nossa quarta e última parte, confissão e graça, que é o ato de maior vulnerabilidade possível. Fica a grande pergunta que fecha esse raciocínio. Se todo mundo é imperfeito e o erro é inevitável, por que o ato de confessar essas falhas não explode o grupo de vez? Como é possível que admitir o pior de si consiga renovar a convivência? A resposta está na humildade. Romper em direção à cruz é jogar a toalha naquela tentativa cansativa de sempre parecer certinho, de viver se justificando para manter as aparências. Admitir o erro quebra o orgulho e funciona como um motor de transformação. Sabe o que o erro não confessado faz? Ele te isola, te joga num quarto escuro. Mas na hora em que se fala sobre isso, a parede do isolamento cai. A pessoa volta para a luz e para a vida real em conjunto. O autor é super categórico aqui. Somente o irmão sob a cruz pode ouvir uma confissão. Isso quer dizer que nessa dinâmica, um companheiro de jornada atua como um verdadeiro canal de graça. Ouvir da boca de outra pessoa que você está perdoado traz uma paz e uma certeza muito mais concretas do que simplesmente tentar fazer aquele exercício mental de perdoar a si mesmo. É algo físico, absoluto e libertador. Então, juntando todas as peças desse quebra-cabeça imenso, qual é a grande lição que fica? A conclusão de Bonhoeffer é que o que segura a arquitetura de uma convivência forte é unicamente a graça. Não é talento humano, não é o fato de todo mundo gostar das mesmas coisas e, com certeza, não é a gestão de líderes carismáticos. O que mantém as pessoas unidas é a humildade constante e o compromisso prático de servir, tanto nas pequenas coisas do dia a dia, quanto nos dilemas mais complexos da mente. Para fechar nossa reflexão de hoje, fica essa provocação. E se a gente começasse a aplicar essa mesma lente da graça no nosso cotidiano? Como o simples ato de assumir a nossa vulnerabilidade e ter paciência com os outros pode mudar o jogo nas nossas relações. É uma ideia poderosa demais para a gente ignorar. Foi excelente ter a companhia de todo mundo em mais esta exploração. E claro, não se esqueçam de apoiar o canal Pneuma BR e curtir o vídeo para não perder nada do que vem por aí. Um grande abraço e até a nossa próxima análise visual.